Vocês estão mostrando mais um vídeo de novo. Eu gravei o vídeo hoje, foi de Block Switch. Vamos assistir primeiro onde assisti esse. E esse vídeo eu tô fazendo por causa do inscrito que comentou no vídeo reagindo a um vídeo do Luxzinho jogando FNAF Custom Night. Então, muito obrigado que inscrito que comentou. Pois eu vou fazer o seu pedido. Então bora lá. 7 anos de Five Nights at Freddy's, mais de 10 jogos, mais de 10 livros, coisas escondidas em sites, coisas escondidas em outros sites, coisas escondidas dentro das imagens, coisas escondidas no Reddit, posts na Steam, posts em outros lugares, livros em todos os lugares e coisas escondidas. Então, a gente sabe que Five Nights at Freddy's tem muita coisa. Então, eu quero fazer algo muito desafiador para vocês aqui. Pessoas, hoje eu quero contar para vocês a história de Five Nights at Freddy's. Sabe aqueles vídeos que você tem que ver 300 mil vezes? Eu tenho uma compilação enorme de desde o primeiro e você vê, sabe, tem coisa tudo perdida em tudo que é canto. Então, esse é um vídeo de resumo. Sabe aquele vídeo que você sempre quis para entender toda a história de FNAF em um vídeo só? É esse vídeo aqui. Não sei quanto tempo vai ter, mas eu sei que vai ser longo, pois tem muita coisa espalhada em Five Nights at Freddy's em tudo que é canto. Então, Pula essa parte aqui, mas o grande resumo de FNAF Freddy's. Não, acho que... Pessoas, vídeos assim dão uma ajuda. E a ajuda é porque saber a história de Five Nights at Freddy's de uma maneira resumida, sem ficar procurando coisa em tempo certo. Então, sem mais enrolações, vamos lá para ver a história Night, o Help Wanted e também o The Freddy Files, um Angel, que é o 8º, mas eu sei que pelo menos alguns detalhes já dá pra juntar na história toda. Fora que eu resumi da melhor forma possível pra vocês a história de Harry, Emily e William Afton. Dois amigos. O Harry é o que... O William Afton é o bicho fake. Tem um sorriso estranho. Um olho que é branco. Sendo que é estranho ele. Que tinham muitos sonhos em comum e também vários projetos, principalmente na parte de engenharia robótica. Os dois eram mestres nesse tipo de coisa e eles já faziam trabalhos para um restaurante local que estava começando a crescer, que era a Fredbear's Family Diner, o primeiro restaurante de FNAF, onde eles não só trabalhavam no lugar, mas acredito que eles eram os donos da própria Fredbear's Family Diner. Já que eles eram como se fossem duas famílias se juntando no mesmo negócio, Harry Emily tinha sua filha e o William Afton tinha 3 filhos. Os Spring Locks. Esses animatrônicos, eles têm um negócio muito interessante, mas também o mais legal é que se o funcionário saísse do Spring Lock, ele poderia servir, né? De 80, o restaurante acabou ficando um enorme sucesso. Muita gente acabou gostando do restaurante. Uma curiosidade, por que alguém iria para um lugar onde literalmente tem um robô te encarando? O negócio foi a tal nível de fazer uma franquia. Pra quem não manja, uma franquia. E aí, então, nós estamos agora na década de 80, no restaurante do FNAF 4, que ainda é a Fredbear's Family. O FNAF 4 passa na casa do William Afton. Que a gente tá na visão do filho dele, o Michael Afton, já que o Michael Afton matou o filho dele, não foi revelado o nome dele, o Michael Afton vai passar ele tá num castigo, que é uma tortura, mal que ele tá preso no quarto dele com o animatronics assombrando a ele, já que ele fez o irmão dele morrer por um animatronic. Diner. E para eles expandirem realmente o negócio, acabou então a Fredbear Family Diner, né? Acabou aquele restaurantezinho pequeno e nasceu a Fazbear Entertainment, que seria, né, a grande principal marca de Five Nights at Freddy's, onde seria a grande empresa que toma conta de todas as franquias e todas as coisas envolvendo a Freddy's de alguma forma. E não é pessoa da Fredbear's Family Diner. E eles acabaram fazendo vários animatrônicos ali, alguns modelos bem pequenos, mas um dos modelos também que eles fizeram que foi muito importante é a Puppet.
puppet. Esse puppet era da responsabilidade do Henry. E esse puppet foi criado pelo Henry para proteger a sua filha, chamada Charlotte. A Charlotte, ela ia brincar lá dentro, mas ela não era tão assim, sabe, amiguinha das outras crianças. Ela ficava mais isolada no canto dela. E aí, a puppet foi criada pelo Henry para proteger a Charlotte de brincar lá dentro. Até que numa festa de aniversário, a Charlotte fica pro lado de fora. E ela ficando do lado de fora, uma coisa... Opa, não posso mostrar isso daqui nesse vídeo, não. Pula, pula. Ah, meu Deus. Cadê aqui? Assassinato. E outro motivo plausível também é que o William Afton tinha muita inveja. Resumindo, a Charlotte, ela foi conhecer Deus. Da inteligência do Henry. Enquanto os animatrônicos do William não tinham, sabe, grandes funcionalidades ou não eram tão avançados assim, os animatrônicos do Henry já eram muito mais avançados e tinham várias outras funções e modalidades e faziam muitas coisas muito mais impressionantes que os animatrônicos do William. Pode ser um dos motivos que levou o William Afton a cometer esse assassinato também. Não se sabe se o evento que aconteceu da Charlotte virar a puppet de alguma forma influenciou da criança chorona ter esse trauma todo pelo lugar. Mas é fato que um pouco antes de rolar o que aconteceu com a criança chorona no FNAF 4, aconteceu o negócio da puppet e um pouco depois da sequência rolou os eventos da criança chorona. E nessa época também que a gente tem esses relatos, a Fazbear Entertainment, né, nessa reformulação onde o William Afton e o Henry acabaram criando outros animatrônicos, criaram os animatrônicos que a gente conhece que seriam a primeira versão dos Wizards, seriam eles consertados. E essa versão ficou até para um comercial. Pessoal, não vou poder fazer um vídeo tão longo assim, que são 42 minutos e 28 segundos de duração. De TV que é o Fredbear and Friends, que tem até aquela propaganda datando da onde que é aquele restaurante, que é de 83. E aí a gente viu os primeiros animatrônicos que a gente conhece tanto, que tá até no FNAF 1. Fred, Bonnie, Chica e Foxy. Esses 4 animatrônicos, eles faziam a parte, né, do show, mas ainda eles estavam utilizando os Spring Locks. Eles ainda usavam aqueles 2 animatrônicos lá da Fredbear's Family Diner. Só acontece o seguinte, a criança chorona é filho do William Afton, e ele não gosta tanto daquele lugar. Ele fica meio traumatizado e fica com medo das coisas que estão acontecendo ali. Tanto que ele vê, tipo, um homem entrar dentro do animatrônico. Aquilo assusta ele pra caramba, porque ele achava que os animatrônicos se mexiam sozinhos. Pois tinha essas duas coisas. Os animatrônicos podiam servir pra show ou pra ter alguém dentro. Era meio estranho, pra criança principalmente. E aí, ele tem um irmão que faz bullying. E o irmão dele que faz bullying é o Michael Afton. A criança chorona tem até uma teoria que fala que ela tem um nome. Seria Ivan. Fala, né, na parte dos livros, fala em algumas coisas assim, umas teorias aqui e ali, principalmente no Survival Logbook, mas nada comprovado, e também é uma teoria até um pouco forçada. Eu prefiro chamar de Crying Child, que é o que a maioria das pessoas conhece. E aí essa criança chorona fica totalmente aterrorizada com os bichos, né, ou com os animatrônicos. Como o pai da criança trabalha nesse lugar, ela tem que ir lá frequentar várias vezes. E no dia do aniversário dela, acontece algo terrível. Tava tendo uma festa, né, com várias crianças, os amiguinhos dentro, né, de um dos restaurantes da Fazbear, e aí o irmão, pra trollar o irmãozinho, né, mais novo, acaba pegando ele e alguns amigos e colocando a criança dentro da boca do Fredbear. E o Fredbear, por conta do choro da criança e por conta, né, sabe, a criança se contorcendo, o Fredbear vai lá e morde a cabeça da criança, tendo mais uma criança vítima, né, das coisas da festa e fazendo um castigo nele, que é os eventos que nós vemos no FNAF 4. Os eventos que nós estamos vendo é o castigo do William em cima do seu próprio filho, pois matou, né, a própria criança, acabou, não digo morrendo, mas acabou ficando num estado meio estranho, onde ela estava no animatrônico e não estava. Foi aí que o William Afton teve a brilhante ideia de put you back together, que é remontar a criança de alguma forma. Pois ele acabou então pesquisando o que aconteceu com o Fredbear, pois muito provavelmente o próprio filho dele estava vivo lá dentro de alguma forma. E aí então seria o começo do Golden Freddy. Então, com a tortura que o William Afton acabou fazendo com o próprio filho, né, colocando aquela parte de ilusão nos animatrônicos, fazendo eles ficarem numa versão mais terrível e assustadora, aí a criança, né, o Michael Afton acabou sendo mais e mais perturbado pelo próprio pai. E também existe aquela situação que pelo castigo e por ter feito, né, a morte do irmão, pode ser um grande, enorme trauma da cabeça do Michael Afton.
já começando nessa época, e o pai não quis ajudar ele, né? Deixou a criança praticamente largada aos seus próprios pesadelos, o que levou ele a ficar mais ainda aterrorizado pelas coisas. Foi aí então que o William Afton acabou ficando louco, mais louco do que ele já estava pela morte do filho, e montou a Afton Robotics, onde ele queria pesquisar o que tinha acontecido com o próprio filho para ver se ele poderia talvez trazer o filho dele de volta. E nesse mesmo tempo, o Henry Emily estava também na empresa, mas ao mesmo tempo ele meio que começou a suspeitar do seu próprio amigo. Talvez ele não seria uma boa pessoa, pois ele viu a própria morte do filho dele e ao invés dele ter um luto, ele acabou se enfiando mais em trabalho e fez um castigo terrível com um outro filho que fez a maldade. E então o Henry Emily acaba meio que se ausentando e saindo da Fazbear Entertainment, pois ele acaba talvez descobrindo o que aconteceu com a Charlotte, sua própria filha. Ele talvez vai começar a investigar o que aconteceu com ela e talvez o William Afton, seu grande amigo, estivesse envolvido nessa situação toda. O Henry, então, a partir dessa data, ele some da franquia. Ele não aparece mais nos jogos. Só então vendo algumas atitudes do William Afton, principalmente agora, que é o Sister Location. O que faz a gente sair de 83, que foi o começo lá do FNAF 4, e agora vamos da família dele, ou para algum parente do Henry Emily. Ou o próprio Henry ficou meio que ainda como dono, de certa forma. E uma curiosidade, no FNAF... Eita, esqueci o nome. Não. Depois essa divisão, onde eles não tinham mais a sociedade, pois o próprio Henry foi tomar conta, né, da vida dele, fazendo outras coisas, e talvez pesquisando o que o William Afton fez, e o William Afton abriu a Circus Baby Entertainment and Rental, que seria, né, a Sister Location. Inclusive até a Tika... É o Sister Location. Quando a gente tá no Sister Location, a gente tá na visão do Michael Afton. Party World também, onde seria as versões Fun Times, que começaram a existir para os animatrônicos serem alugados para festas de crianças. Mas, como tudo dentro de FNAF não é só flores, não é só animatrônico bonitinho saindo aí do forno, existe, né, mais loucura do William Afton. Aparentemente foi perto dessa época, quando ele finalmente se desvencilhou, né, saiu da Fazbear Entertainment, que ele acabou cometendo mais 5 assassinatos, que são os eventos que nós vemos do livro Into the Pit, onde tem a primeira história, que vai ver um coelho e tal, meio que se fantasiando, entrando nas pizzarias, né, e pegando crianças e colocando nessas salas que eram dos funcionários. Então o William Afton começou a pegar, né, e estudar as almas de alguma forma, mais ou menos nessa época também. Foi aí também que aconteceu outra tragédia. Enquanto o William Afton perdeu já um filho e ele tava louco tentando ver o que tava acontecendo com esse moleque dentro do Golden Freddy, e o Michael completamente aterrorizado em casa, uma filha do William Afton acaba surgindo na história, que é a Elizabeth. A Elizabeth, ela tava num desses restaurantes que tinha um desses Fun Times e tinha a Circus Baby fazendo uma apresentação. E aí a Circus Baby, ela tinha já uma programação dentro dela para sequestrar crianças, como se fosse uma garra enorme surgindo de dentro dela, e aí tomando conta praticamente completamente do animatrônico, quase fazendo uma fusão perfeita. O William Afton viu isso, pegou a Circus Baby e colocou... Virou Dragon Ball agora. Fusão. Num lugar onde seria a fábrica, entre grandes aspas, ou a empresa que estava embaixo da própria casa, ou pelo menos, né, tem uma parte de monitoramento ali da casa do William Afton, onde ele podia ver a tortura que estava acontecendo com o Michael. Meio que o William Afton acabou usando seus próprios filhos de cobaia, mais ou menos, mas acabou surgindo esse tipo de paralelo por conta dele ter pego a Circus Baby e descobrindo que a filha dele estava dentro do animatrônico. E ele acabou fazendo isso em outros animatrônicos também, matando crianças e colocando lá dentro. Bizarro, mas o William Afton acabou surtando mais e mais ainda conforme o tempo foi passando. Bom, a Circus Baby Pizza World acabou fechando e também a Tika's Party World em paralelo. Então as versões Fun Times foram recolhidas e ficaram dentro, né, da Afton Robotics, que é os eventos do Sister Location. Foi então que por conta dessas coisas todas, né, crianças desaparecendo, pessoas começaram a notar as coisas que o Fred, Bonnie, Tika e Foxy, que foi lá em 83 para serem, né, descartados e colocados no fundo em uma das pizzarias.
pizzarias. Essa pizzaria que eu estou falando é a pizzaria de 87, que foi a grande reabertura da Fazbear, onde eles pegaram e reformularam tudo de novo. Eles acabaram tirando todas as coisas que aconteceram no passado e refizeram no FNAF 2. E o FNAF 2 teve uma nova versão de animatrônico puxado para as pelúcias, que seriam, né, os brinquedos que tem dentro da Fazbear. Então, acabaram surgindo os Toy Animatronics, onde esses animatrônicos eles teriam muita pizzaria. E por volta dessa época também eu tenho que lembrar para vocês dos áudios do FNAF 3. Esses áudios eles vão falar a respeito das roupas que eram utilizadas antigamente, as Spring Locks, e acabaram sendo removidas por completo das pizzarias. Elas foram proibidas totalmente de serem utilizadas e foram trocadas por outras fantasias. Tudo isso porque elas estavam apresentando falhas e teve algum incidente numa outra afiliada e que... Não me fale que tá apresentando falhas. Olha como o Spring Bonnie tá. Olha, eu fico olhando, só olha. acabou acontecendo coisas envolvendo essas roupas. O que ele tá fazendo? Ele tá vindo, tá pulando? Ele tá dizendo sim? Com Spring Locks. E aí então eles acabaram falando que tem alguém mexendo com a roupa de Spring Bonnie e que esse Spring Bonnie não era pra estar sendo utilizado. E eles vão lembrando, olha, não é pra levar criança, não é pra levar, né, totalmente a sala, tipo selando ela e colocando como se fosse uma parede falsa. Mesmo com a Fazbear Entertainment já percebendo a merda que tava acontecendo e todos esses assassinatos, as crianças lá e fazer as coisas lá. Mas nessa época também o William Afton continuou ativo, ele continuou pegando crianças, matando e colocando dentro de animatrônicos. Só que ele acabou descobrindo outra coisa também. Nas pesquisas dele, ele descobriu um elemento muito importante e que vai resumir o remanescente. muita coisa dentro de FNAF. Quero falar pra vocês dos remanescentes, ou os remnants. Desde a época do Sister Location, onde ele tava lá com aquela empresa lá, fazendo as coisas lá no subsolo, existiu esse elemento que ele acabou descobrindo dentro das crianças, que seria como se fosse os remanescentes da alma de uma criança. Dentro de Five Nights at Freddy's, esse remanescente pode ser a alma da criança, realmente tendo personalidade, características e fala, meio que parecido com o que aconteceu com a Circus Baby. Pode ser também remanescentes de agonia, onde a agonia injetada dentro de um animatrônico ou de algum objeto, ele pode acabar ganhando vida de alguma forma, ou sendo um objeto assombrado. Segunda regra de Five Nights at Freddy's aqui pra vocês. Tudo que tá dentro do universo de FNAF, os objetos podem ser amaldiçoados ou assombrados de alguma forma, graças a esse elemento chamado agonia. A agonia é basicamente um sangue que consegue perfluir dentro dos objetos, fazendo com que eles tenham uma carga. Animatrônicos que eles se movimentam, mas eles não têm uma criança dentro necessariamente, tipo o Plush Trap. Explicaria também o Fat, mas o Fat, ele também tem uma alma de uma criança dentro. Então pode ter os dois, pode ter a agonia e uma alma dentro. Basicamente todos os animatrônicos eles têm os dois principais elementos, o remanescente e a agonia, que seria, né, a alma mais esse sangue bizarro que pode contaminar outras coisas e contaminar coisas que acabam ficando amaldiçoadas também, que aí inclui Plush Trap, inclui Balloon Boy, inclui outros animatrônicos que não teriam um corpo dentro de uma criança. Mas também tem um outro remanescente que seria do psicológico, seria um remanescente da personalidade, da característica, do trauma de alguém. E aí seriam os Dark Remnants, que aí explicaria o Shadow Bonnie, o Shadow Freddy e também os Phantoms animatrônicos do FNAF 3. Esse remanescente é carregado na pessoa, é como se fosse um encosto, que a galera fala que ó, a pessoa tá com bicho, tá com encosto, tá com coelho, pois vocês sabem que o coelho torturou bastante gente e matou uma galera durante o caminho. E o Fred, principalmente o Shadow, pois acabou matando, né, uma criança. Ele acabou mastigando a cabeça de alguém lá no FNAF 4. Então também é a tortura psicológica de alguém. Fora que eu também tenho que contar pra vocês algo que aconteceu com o nosso menininho Michael Afton. Pois, antes de nós entrarmos realmente no FNAF 2, o Michael, ele foi torturado pelo pai e ele foi atrás do próprio pai pra ver o que ele estava fazendo. Não só por curiosidade, mas também porque o pai dele deixou essas instruções pra ele, muito provavelmente na casa que eles moravam. E ele acaba vendo outros animatrônicos que acabaram tendo crianças dentro. E ele acaba tentando fazer alguma coisa pra ajudar, mas os animatrônicos acabam persuadindo ele pra meio que eles saírem de lá de alguma forma, pois eles não conseguem o Energy. Bizarro pra caramba. E eles vão e enganam o Michael Afton pra chegar na sala da Scooping, que seria, né, como se fosse uma colher de sorvete
colete que abrisse a pessoa no meio. E essa colher acaba abrindo o Michael e os animatrônicos entram no corpo do Michael Afton, fazendo como ele ainda seja uma pessoa viva, uma pessoa normal, caminhando por aí, mas carregando todos os outros animatrônicos dentro dele, em forma despedaçada, que é o Ennard. Só que aí vai passando o tempo, o corpo dele vai apodrecendo, e depois de apodrecer tanto, ele não aguenta mais e os animatrônicos fogem de dentro dele de vez. Talvez a cada noite que ele fosse passando, mais partes dos animatrônicos fossem entrando, e aí ele acaba ficando mais e mais podre. Foi aí então que chegou um belo dia que os animatrônicos decidiram sair de vez do corpo do Michael, e então ele acabou virando um corpo podre, roxo, e seria o segundo Homem de Roxo. Meio que parecido com o seu pai, que ficou escondido nas sombras, mas na verdade, mais um dos filhos do Afton acabou sendo amaldiçoado pelo próprio experimento do pai. Então, esses experimentos roxo, mais esse remanescente dele ter sido torturado, pode ser a explicação da criação dos Shadows e dos Phantoms no FNAF 3. Pois uma coisa muito importante que o próprio Scott Calton admitiu, que FNAF é tudo em cima do ponto de vista do Michael Afton. A Custom Night. Ele tá ali tentando achar os rastros do pai, mas antes era um outro guarda, que eu já vou falar dele daqui a pouco, que vai envolver a mordida de 87. Esse outro guarda, ele acabou passando pelas coisas, né, do FNAF normal, e aí acabou acontecendo um acidente, e mesmo assim o Michael foi lá tentando achar aonde o pai dele está. Foi então que ele acabou se deparando com mais animatrônicos possuídos e uma loucura enorme, que é o FNAF 2. Foi então que os animatrônicos, os toys, começaram a agir de forma muito mais desequilibrada. Vendo que, como é um cara talvez muito maligno, os animatrônicos começaram a mudar a própria programação por conta dessa maldição incrustada que tem no Michael. E aí os animatrônicos começaram a bugar. Não só também por conta do próprio William Afton, que estava coachado mais uma vez. Não só por conta dos animatrônicos saírem, né, perseguindo os adultos como se eles tivessem algo de errado, mas Tá muito grande o vídeo, não vai dar pra terminar o vídeo inteiro hoje não. Depois vai ter a continuação desse vídeo, tá legal, pessoal? Se inscreve no meu canal, deixa o joinha e tchau!